Boa noite, estamos de regresso e agora sim, com a análise do Afonso Moura. Afonso, boa noite. Já ontem aqui começamos a antever aquilo que seria o fenómeno Bad Bunny. Já a estreia, já aconteceu esta noite e o feedback foi positivo, pelo menos foi aquilo que fomos ouvindo ao longo da noite dos fãs que assistiram ao concerto. Parece que sim, Bruna. Bad Bunny, de facto, foi o chefe, ou para dizê-lo em castelhano, El Jefe de Lisboa hoje. E aparentemente amanhã vai continuar a ser, não é? Porque vai ter a sua segunda atuação aqui na capital nacional. Eu posso dizer aos telespectadores que o nosso estúdio não está muito longe do Estádio da Luz e as ruas a esta hora em Lisboa, que costumam estar calmas, estão com uma vibração enorme. Agitadas ainda. Agitadíssimas, quer dizer, agitadas é um eufemismo, estão agitadíssimas. Existe de facto uma grande concentração de pessoas. Nós vemos pessoas de todas as idades, mas principalmente pessoas jovens, eu diria abaixo dos 30 anos, que de facto vieram assistir a este cantor que é um fenómeno não só norte-americano, mas internacional. E lá está, estamos a ver agora imagens. É sempre interessante nós apercebermos de todo o processo também das luzes que juntam algo a estas atuações. Isto de facto é uma experiência que é uma experiência muito mais do que auditiva, Bruna. É uma experiência que é também visual. Ou seja, Bad Bunny de facto tem aqui grandes seguidores, um pouco por esse mundo fora, e nós sabemos que aqui em Portugal é interessante, ele veio a Lisboa, de dizer aqui aos telespectadores que ele está a dar o privilégio à Península Ibérica. Porque ele começou em Barcelona. Começou a tour em Barcelona. Exatamente, agora está em Lisboa e posteriormente voltará para Madrid. E nós já falámos disto ontem, Bruna, de facto como é que há aqui uma integração. E é interessante vermos como é que Bad Bunny, de facto, e quem trabalha com ele, colocou Portugal no meio, ou seja, entre Barcelona e Madrid. Porque, de facto, nós poderíamos dizer, bem, Bad Bunny, de facto, primeiro atuaria em Espanha ou primeiro atuaria em Portugal, mas não. Ele vai a Barcelona, que é a Espanha, ao contrário do que os independentistas catalães dizem, não é? Que dizem que a Catalunha não é Espanha, a Catalunha é obviamente Espanha, e ele vai à Catalunha primeiro, depois desloca-se para a nossa península na parte atlântica, não é? Na parte ocidental, depois de ter estado no Mediterrâneo, não é? Muito interessante como é que ele passa do Oriente para o Ocidente da península e vai acabar em Madrid. Não é? E de facto Lisboa fica aqui no meio destas duas grandes cidades do país vizinho, e isso demonstra também como é que Bad Bunny, através do seu tour, acaba por integrar a península. Nós sabemos que é algo que é almejado por muitos na península, não é? Mesmo aqui em Portugal, uma espécie de federação ibérica, e como nós sabemos, neste século XXI, os europeístas falam muito da integração europeia. Eu pergunto-me se, à medida que o século progredirá, nós não vamos ver primeiro uma espécie de integração peninsular, porque é algo que, pelo menos do ponto de vista cultural e geográfico, faria mais sentido. E de facto, é algo que nos deixa sem palavras. Quer dizer, Lisboa, a esta hora, está extremamente viva. E a circulação, aliás, eu estou aqui no estúdio, mas poderia não estar, porque para quem vem de carro, de facto, é extremamente difícil e está tudo bloqueado, Bruno. Ou seja, neste preciso momento em que eu estou a falar, as ruas à volta do estúdio e à volta do Estádio da Luz estão a mover-se a conta-gotas. De facto, é algo que transforma a cidade, e não é só por hoje, amanhã aparentemente continuará. Sim, amanhã há um novo concerto de Bad Bunny. Vamos agora olhar na questão da projeção do poder americano e ainda continuando aqui a falar do Bad Bunny. Exatamente, nós temos um mapa hoje que é do final do século XIX, e eu creio que esse mapa é extremamente esclarecedor, porque nós vemos a águia, não é? Que é um símbolo norte-americano, e depois com as suas grandes asas, nós vemos ali no centro a tal águia, não é? Mapa de 1898, e depois temos ali ao centro a América continental, não é? Os Estados Unidos, United States. E se os telespectadores repararem na parte direita do televisor, ou seja, temos ali mais abaixo, ao pé da Flórida, Porto Rico.
e de relembrarmos sempre que as raízes de Bad Bunny são de Porto Rico, lá está, é na parte direita do televisor, na parte inferior, vemos ali Porto Rico, e na outra ponta do televisor, à esquerda, temos Manila, não é? Que faz uma referência às Filipinas. E isto, de facto, demonstra-nos que esta águia norte-americana tem umas asas que se estendem bastante, não é? Nós temos uma extensão que vai para o Atlântico e uma extensão que vai para o Pacífico. Ora, é, como é óbvio, a parte do Atlântico que nos une à América e a Porto Rico. Relembrar sempre aqui que Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos da América. E é interessante nós vermos como é que aquilo que alguns definiriam como o imperialismo norte-americano é aqui também uma vítima ou um aliado, que é algo na realidade que é paradoxal, da capacidade da América ter domínio, suzerania sobre o território de Porto Rico. Porque Bad Bunny, se é verdade que por um lado é uma força que nos remete para a língua espanhola e para aquela parte dos Estados Unidos da América que foi colonizada primariamente por Espanha, verdade é que ele acaba também por ser um produto de uma realidade norte-americana. E é muito interessante, nós já falámos, por exemplo, ontem de Daddy Yankee, que foi uma das influências de Bad Bunny. Bad Bunny também tem um bocado uma influência do rap, não é? E que há sempre aquela querela que nós temos por vezes, será que o rap é verdadeiramente música? Porque o rap, de facto, não tem um ritmo cançonesco. Ou seja, não nos remete para uma canção, parece que é algo mais falado e depois com a batida. E nós estamos a ouvir neste momento Bad Bunny e, de facto, nós conseguimos ver esta influência do rap através das canções deste artista. É algo que nos deveria fazer refletir sobre toda esta capacidade norte-americana de projetar poder, não é? Aqui, em alguma medida, é aquilo que o Joseph Nee chamava de soft power, não é? O poder mole, que é todo o contrário daquilo que nós vimos há umas semanas atrás contra o Irão, que é o poder duro, não é? Em inglês, hard power. É aquela diferença entre as bombas e os mísseis e, neste caso, a cultura. Um cantor, de facto, que nos demonstra que a América fala cada vez mais espanhol e isso é uma tendência que não parece estar a abrandar, Bruna. Bem pelo contrário, é uma tendência que parece estar a acentuar-se. E hoje trazes aqui também um nome para nos falar também da forma como o mundo está organizado, antecipando já aqui a hegemonia americana do século XXI. Exatamente, creio que é a questão da técnica neste momento, lá está. Em cima temos Martin Heidegger, que é para muitos o maior pensador, o maior filósofo do século passado, e em baixo temos Bad Bunny. E eu acho interessante fazermos este contraste, porque Martin Heidegger era um feroz crítico dos Estados Unidos da América, por um lado, não é? Era aquilo que ele chamava americanismo, não é? Em alemão. E ele dizia que, de facto, a América, de um lado, e a União Soviética, não é? O bolchevismo, por outro, eram exatamente a mesma coisa em termos metafísicos. E, de facto, nós, quando pensamos em Bad Bunny, pensamos também numa evolução da técnica. Técnica, que é a palavra que nos dá técnica, não é? Que remete aos gregos. E Heidegger dizia que era este abandono total do ser, ou seja, nós temos de ser vivos, não é? Todos nós, eu, tu, Bruna, os nossos telespectadores, mas o ser, ou seja, o puro ser, estava ausente. Porquê? Porque a técnica tinha de facto conseguido moldar a realidade do século passado e Heidegger dizia que se a Alemanha não conseguisse propor metafisicamente algo de diferente, que seria em última instância derrotada como foi por Moscovo e por Washington. E os telespectadores perguntarão, mas o que é que isto tem a ver com Bad Bunny? Bem, Bad Bunny é também possível, Bruna, por causa da internet. Que nós temos sempre que ter em mente esta revolução tecnológica. Ou seja, nós sabemos que no passado nós tínhamos uma tecnologia que era não tão desenvolvida, e aqui relembrar os telespectadores que a internet, quando aparece como ARPANET, faz parte do exército norte-americano. Ou
seja, é algo que é para o uso militar e não para o uso civil. E nós já falámos aqui várias vezes, não é? Nestes conflitos armados, Bruna, como é que nós às vezes temos edifícios ou temos materiais que têm um uso dual, não é? Civil e militar. A internet, de facto, que foi algo que permitiu que estes novos artistas, e novos artistas também, que não cantam em inglês, e isto é importante, tivessem canais abertos e pudessem passar os canais mais tradicionais, não é? Como nós sabemos, a rádio, a TV e tudo mal. E por isso mesmo, nesse sentido, Bad Bunny é aqui uma espécie de avatar daquilo que Martin Heidegger descrevia no século passado como o americanismo. Um americanismo, de facto, que continua num progressismo extremamente acentuado, em que a própria América perde o norte, em que a América já está esquizofrénica e não sabe exatamente aquilo que está a dizer e em que língua é que está a pensar. Eu lembro-me sempre daquele grande escritor, não é, o Borges, que dizia que o inglês era uma língua muito mais física do que o espanhol, não é? E é muito interessante, de facto, nós pensarmos isto, como é que a língua em que pensamos acaba por nos moldar. Uma coisa é certa, esta força do espanhol dentro do Estado norte-americano, e Bad Bunny é alguém que representa isso às mil maravilhas, faz com que a América pense, pelo menos, em duas línguas. Muitos dirão, bem, é positivo, de facto, o bilinguismo, não é? Porquê falar só uma língua quando podemos falar duas? Mas só que as línguas têm muitas complexidades, Bruna, têm muito com que se lhe diga. E por isso mesmo, nós temos que perceber que esta América, através de Bad Bunny, e esta América que fala espanhol, fala também por uma técnica, não é? A técnica da internet, e criada em grande medida pelo exército norte-americano, que não teria sido possível, se calhar, dentro de uma nação que falasse espanhol. Foi possível dentro de uma nação que fala inglês. E, de facto, isso demonstra-nos aqui como é que nós entramos numa realidade que é uma realidade que vai criando uma tecnificação da nossa vida hoje em dia, não é? Nós sabemos que através dos smartphones, não é? Os telemóveis inteligentes, as pessoas hoje acabam por ter uma extensão do seu corpo quase, que é esse novo tipo de telemóvel. Que repara, Bruna, na realidade, eu sou mais velho que tu, eu sou do tempo em que existiam telemóveis que não eram smartphones. E, de facto, é fascinante ver que as pessoas não perceberam esta transição. Mas esta transição foi algo que, não de uma maneira clara, mas de uma maneira turva, Heidegger já viu no século passado. Ou seja, esta técnica que cada vez mais ia abraçar as nossas sociedades e que ia criar também um bocado de desumanização. Desumanização essa que Bad Bunny, pelos métodos que tem, tenta combater através da força da música. E antes de avançarmos para outros temas, vamos ainda ver aquilo que foi o vídeo de boas-vindas de Carlos Moedas a Bad Bunny. Vamos colocar esse vídeo no ar para que também os telespectadores possam perceber de que forma é que o Presidente da Câmara de Lisboa acaba por receber Bad Bunny. Lisboa, Benito, aqui um símbolo, as duas cadeiras, um símbolo também daquilo que é Bad Bunny. Absolutamente, Bruno. E nós temos aqui, de facto, Carlos Moedas, que não deixou passar esta oportunidade para também dizer que é alguém que está muito relacionado com a juventude, está relacionado com estas novas modas. Sim, ele tem uma presença muito forte, nomeadamente no TikTok. Exatamente, e de facto é importante nós vermos isto, e de facto aqui é uma maneira de um político local não deixar passar isto, porque isto também é uma maneira, a seu ver, imagino eu, de mostrar Lisboa para o mundo de uma determinada maneira, que é uma maneira extremamente aberta, extremamente acolhedora, aqui com um dos cantores
mais conhecidos à face da Terra, acho que podemos dizê-lo, neste século XXI. Nós temos aqui Carlos Moedas, de facto, a dar as boas-vindas a Bad Bunny, não é? Que ele trata ali pelo nome, como nós podemos ver no vídeo. E, de facto, é algo que nos demonstra que a política está presente no dia-a-dia e é bom que assim seja.